Olá! É um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformatacast e sim, aqui a teologia muda sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar em uma literatura que vai fazer a sua mente expandir. Vamos falar sobre o livro A Verdade da Cruz. Isso aí. Um tema central, né? E é curioso pensar na cruz como símbolo. Sim, é talvez o símbolo mais reconhecido no mundo todo, não acha? Mais até que, sei lá, logotipos de empresas gigantes que a gente vê por aí. É verdade, a penetração cultural é impressionante. Mas não é só visual, né? A própria palavra crucial, que a gente usa para algo super importante, Sim. vem de cruz. Já mostra o peso, a centralidade da coisa. Bem lembrado. E nossa, isso me lembra o apóstolo Paulo. Um cara, assim, super intelectual, né? Pensador profundo. Com certeza. Mas aí, escrevendo para os coríntios, ele manda uma muito forte. Diz que decidiu focar só em Jesus Cristo e este crucificado. Exato. É o que a gente chama de hipérbole, né? Um jeito de dar ênfase, não que ele não soubesse de mais nada, claro. Claro. Mas Paulo estava marcando um ponto. O centro de tudo, o inegociável da mensagem dele, era Cristo e o que a crucificação significava. Era o foco principal mesmo. Define o ponto central, né? Se a gente tira a cruz, e claro, a ressurreição, a ascensão, que estão ligadas, Inseparáveis. pois é, a mensagem toda do Novo Testamento perde o sentido, perde o coração. A cruz dá a forma para tudo. E aí, olha que interessante, a gente chega num paradoxo hoje em dia. Porque apesar dessa importância toda, histórica, teológica, a necessidade da cruz é algo muito questionado. Talvez mais hoje do que em outras épocas, sabe? É uma observação muito pertinente. A gente ouve direto, né? Não sinto necessidade de Jesus, ou para que eu preciso do cristianismo? Parece que para muita gente desconectou, não vem a relevância disso. Exatamente. E isso reflete até no que as pessoas buscam ler, consumir. É curioso notar como mesmo em livrarias cristãs, às vezes. Livros sobre autoajuda, relacionamento, até finanças, chamam mais atenção do que um livro que vai fundo no significado da expiação, da cruz. Essa observação sobre o interesse do público é bem reveladora. Sugere que talvez as pessoas não buscam entender a expiação porque, no fundo, elas já se convenceram que não precisam disso para elas. É uma conclusão que faz sentido, né? Parece que falta aquela consciência mais profunda da nossa responsabilidade pessoal diante de um Deus que é santo. Sem essa percepção da própria condição, a pergunta como eu me reconcilio com Deus nem surge, entende? E no lugar disso, o que parece que pega mais é uma ideia meio que de justificação pela morte. Tipo, morreu, tá tudo certo com Deus. Como se a morte física resolvesse a parada. Pois é. E aí, quando você traz o conceito do sacrifício substitutivo, a ideia de Cristo morrendo no nosso lugar, aí a reação pode ser até de hostilidade. Nossa, que pensamento primitivo, ou que coisa obscena. A gente ouve isso. Mas pensando bem, essas palavras primitivo, obsceno, elas até pegam um ponto da situação, né? O pecado, na raiz, é algo meio primitivo, uma falha básica nossa. Sim. E a cruz, onde todo o pecado do mundo se concentrou, sim, é algo terrível, chocante, obsceno nesse sentido mais extremo. Exatamente. Mas aí que está a profundidade do plano de Deus. Essa solução obscena para um problema primitivo é apresentada como a sabedoria e o poder dele. E essa discussão sobre a necessidade da cruz, olha, não é de hoje. Na história do pensamento cristão, dá pra gente ver umas 3 posições principais. Assim, de modo geral. Interessante. E quais seriam essas visões? Imagino que a primeira diga que não precisa mesmo. É por aí. A primeira visão é que a expiação seria totalmente desnecessária. Quer dizer, a pessoa conseguiria a salvação pelo próprio esforço, bom comportamento, mérito, sem depender da graça de Deus através de Cristo. A cruz, nesse cenário, seria só um exemplo moral, sabe? Entendi. Mas isso meio que esvazia o cristianismo, né? Tira o principal. Totalmente. Tira o cerne. A segunda visão é que ela foi hipoteticamente necessária.
A ideia aqui é que Deus, sendo soberano, poderia ter escolhido outros jeitos de salvar a gente. Mas ele optou pela cruz. E como ele prometeu esse caminho, fez esse pacto, aí sim ela se tornou necessária, por decisão dele, não por uma necessidade absoluta em si. Certo, então não era a única saída possível no universo, mas virou a única real porque Deus determinou assim no plano dele. E a terceira visão? A terceira, que é a visão mais bíblica, mais tradicional, ortodoxa, diz que a expiação foi absolutamente necessária. É um sine qua non, sabe? Aquela condição sem a qual não existe cristianismo, não existe redenção. Nessa visão, se era para salvar alguém, a cruz era o único jeito, que respeitava ao mesmo tempo o caráter justo de Deus e a gravidade do pecado. Absolutamente necessária. Essa palavra é forte. E aí vem a pergunta, né? Por que tão necessária assim? A resposta, como você falou, parece estar em quem Deus é e no que é o pecado. Isso leva a gente para o caráter de Deus, para a justiça dele. Perfeito. Muitas vezes a gente foca só no amor, na misericórdia de Deus, para explicar a cruz, e isso é fundamental, claro, mas o que realmente mostra a necessidade inevitável da expiação é a justiça de Deus. Anselmo, um teólogo lá da Idade Média, muito importante. Sim, Anselmo. Ele fez a pergunta-chave: Cur Deus homo? Por que o Deus homem? E a resposta que ele deu girava em torno de satisfazer a justiça de Deus. Certo, mas para quem não está tão familiarizado, como a gente definiria essa justiça de Deus de um jeito mais simples? Olha, de forma simples, a justiça de Deus é o compromisso eterno dele de sempre fazer o que é certo, o que é perfeito, é a retidão dele. Deus nunca abre mão da justiça, nunca negocia os padrões dele, nunca fecha os olhos para o mal. Ele é justo, ponto. Tem uma história no Antigo Testamento que ilustra isso de um jeito bem dramático, né? A de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Nossa, essa história é muito rica. Deus fala para Abraão que vai julgar aquelas cidades, né? E a primeira reação de Abraão é ousada. Ele pergunta para Deus: você vai destruir o justo junto com o ímpio? Ele meio que questiona a justiça de Deus ali. Quase uma provocação, né? Questionar se o juiz perfeito poderia errar no julgamento. É uma tensão muito grande ali. Mas quase na mesma hora, Abraão volta atrás nessa ideia e apela para o próprio caráter de Deus que ele conhecia. Longe de ti fazer isso. O juiz de toda a terra não faria justiça. Ele confia na justiça de Deus para fazer o apelo. E aí começa aquela negociação famosa, né? Abraão pedindo para poupar por 50 justos, depois 45, 40, até chegar em 10. E Deus, mostrando misericórdia, concorda. Se achasse só 10 justos, ele pouparia todo mundo. Ele estava disposto a deixar o culpado escapar para não punir o inocente. Mas o trágico é que não acharam nem 10. E o juízo veio, não por capricho, mas como consequência da justiça de Deus diante da maldade toda. O pecado precisava ser tratado. E essa história mostra a nossa condição, né? A Bíblia fala, claro, não há um justo nenhum sequer. Todo mundo, sem exceção, falha diante da justiça de Deus. Por isso, todo mundo merece o juízo justo dele. A justiça de Deus exige punição, ou então um jeito de expiar que satisfaça essa mesma justiça. Isso conecta direto com a natureza do pecado. Ouvi uma descrição que me marcou. O pecado é uma traição universal. É forte e preciso, né? Mesmo as coisas que a gente acha pequenas, uma mentirinha, uma palavra dura, um pensamento egoísta, na raiz, desafiam a autoridade do Criador do universo, ofendem a santidade, a glória, a retidão dele. É, no fundo, traição contra o rei. A Bíblia usa umas imagens fortes para a gente entender a profundidade disso. Uma delas é o pecado como dívida. Correto. Deus, como nosso Criador, nossa autoridade, tem o direito de dizer o que a gente deve fazer. A gente deve a Ele obediência perfeita. Toda vez que a gente falha, e a gente falha o tempo todo, a gente acumula uma dívida com Ele. Não é à toa que naquela oração modelo Jesus ensina a pedir:
perdoa-nos as nossas dívidas. E o problemão é que essa dívida a gente não consegue pagar. Se o padrão é perfeição total e eu falho uma vez, como eu volto a ser perfeito? É tipo a mancha na mão da Lady Macbeth lá do Shakespeare. Não sai com esforço humano. Uma vez que a dívida tá lá, ela fica. E aquela ideia de que todo mundo merece uma segunda chance. Isso pode ser graça, mas não é justiça pura. Se for por mérito, a gente não merecia nem a primeira chance. Imagina outras depois de falhar tanto. A dívida não é pequena, tipo dever uns trocados. É uma dívida gigante e impagável. Além de dívida, o pecado também é visto como inimizade. Ele quebra o relacionamento que a gente devia ter com o Criador. Sim, pecar não é só quebrar uma regra fria. É mostrar falta de amor, de lealdade, é ser hostil contra quem nos deu a vida. E é importante entender de onde vem essa hostilidade. Somos nós que quebramos a relação, que nos tornamos inimigos pela nossa rebeldia. Deus continua fiel, mesmo sendo ofendido. Mas quantas vezes a gente guarda ressentimento de Deus, achando que Ele é injusto com a gente? É uma tendência nossa, né? Culpar a Deus quando algo dá errado, esquecendo que a quebra original veio da gente. Existe uma separação real, uma barreira ali, criada pelo nosso pecado. E uma terceira forma de ver o pecado é como crime. Pecado é quebrar a lei de Deus diretamente. Uma definição clássica diz que é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. Então, se Deus, o legislador maior, diz faça isso, não faça aquilo, e a gente desobedece, a gente está cometendo um crime diante dele, violando a justiça dele. E Deus, como juiz perfeito e justo, não pode simplesmente ignorar o crime. Pensa num juiz aqui na Terra que fosse cúmplice do crime. Seria corrupto? A justiça de Deus exige que o crime seja punido. Voltando lá no Anselmo, então, cada uma dessas facetas do pecado, a dívida, a inimizade, o crime, exige o que ele chamou de satisfação. Para a justiça de Deus ser mantida, algo tem que ser feito para resolver essas quebras. Exatamente isso. A dívida tem que ser paga ou perdoada de um jeito justo. A inimizade precisa de reconciliação de verdade. O crime exige que a pena seja cumprida, que a justiça seja satisfeita. E a pergunta que fica é: como isso pode acontecer se nós mesmos não temos como pagar? Somos hostis e culpados, incapazes de fazer essa satisfação. E é bem aí que entra a figura de Jesus Cristo. Ele é aquele que faz a satisfação que era impossível pra gente. Dá até pra ligar os papéis dele com essas caras do pecado. Como seria essa ligação? Se o pecado nos deixa em dívida, Cristo é nosso fiador. É um termo meio financeiro. Legal. Ele assume a nossa conta, assina a nossa promissória impagável, fica responsável por ela. Faz sentido. Essa conexão é clara. E a inimizade? Se o pecado cria inimizade entre nós e Deus, Cristo é o mediador. Ele fica no meio das duas partes em conflito, nós, os que ofenderam, e Deus, o ofendido, para restaurar a relação, para fazer a reconciliação. E para o pecado como crime, qual o papel de Cristo aí? Se o pecado é um crime que exige punição, Cristo é o nosso substituto. Ele voluntariamente pega o lugar do criminoso que somos nós e recebe nele a pena, o juízo de Deus que era pra gente. Olha, e aqui é muito importante corrigir uma ideia errada que aparece muito, quase uma caricatura. Aquela imagem de um Deus Pai furioso, pronto para destruir a gente, e um Jesus Filho bonzinho tentando acalmar a raiva do Pai. Sim, essa visão cria uma tensão estranha dentro da Trindade, né? Mas a Bíblia mostra um quadro bem diferente. De quem vem a ideia da salvação? Do Pai. A passagem clássica diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Foi o Pai, a parte justa e ofendida, quem enviou o mediador. Foi o Pai quem definiu as regras e decidiu aceitar o sacrifício substituto como pagamento válido. Então a cruz não é o Filho acalmando um pai bravo, mas é a manifestação máxima e combinada da justiça e da misericórdia do Pai, feita perfeitamente através do Filho num propósito único. Que perspectiva diferente! Muda tudo, né? Essa ideia de Cristo pagando algo no nosso lugar leva a gente para outra palavra importante que o próprio Jesus usou para descrever a missão dele: resgate.
Sim, ele falou que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A palavra grega original aí é lutron. Vem de um verbo que significa soltar, libertar. Resgate é o preço pago para libertar alguém que está preso ou sob alguma obrigação. Isso casa perfeitamente com a ideia de redenção. Redimir é comprar de volta, libertar da escravidão. A missão de Jesus, como ele mesmo disse, citando Isaías, era proclamar libertação aos cativos. Agora, é bom a gente falar de uma interpretação antiga, a tal teoria do resgate, que precisa de um ajuste. Uma versão dela, que hoje quase ninguém mais aceita na teologia séria, dizia que Jesus pagou o resgate para o diabo. E por que essa ideia não funciona? Qual o problema dela? O problema principal é que se o diabo recebeu o pagamento, isso daria a ele um poder, um direito sobre nós que ele não tem. Faria dele o vencedor da história, o sequestrador que recebe o pagamento. Mas a Bíblia mostra o contrário. Cristo venceu o diabo na cruz. Christus Victor. Desarmou os poderes do mal. O resgate não foi pago para o inimigo derrotado. Entendi. Então, se não foi para o diabo, para quem foi pago o resgate? O resgate foi pago a Deus. Mais especificamente, a justiça de Deus, que a gente violou com o nosso pecado e que exigia satisfação. O preço da nossa liberdade era devido àquele cuja lei a gente quebrou e cuja santidade a gente ofendeu, o próprio Deus Pai. Para entender melhor essa ideia de resgate, o Antigo Testamento ajuda com o contexto da época. Tem o exemplo da lei sobre o servo hebreu. Sim, a lei de Moisés tinha casos de servidão por dívida. Se alguém se endividava tanto que não podia pagar, podia se vender como servo para o credor por um tempo, geralmente 6 anos, e saía livre no 7º ano. Mas tinha uma regra curiosa. Se nesse tempo de servidão o senhor desse uma esposa para o servo e eles tivessem filhos, quando o servo saísse livre, a esposa e os filhos ficavam com o senhor. O servo saía sozinho. Pode parecer duro pra gente hoje, mas a lógica era que o servo não tinha pago o preço da noiva nem sustentado a família sozinho. Para levar a família com ele, ele precisava pagar um resgate por eles, talvez trabalhando mais ou arrumando um jeito de comprar eles de volta depois. E ligado a isso, tinha a figura do parente resgatador, o Goel em hebraico. Era um parente próximo que tinha o direito e às vezes o dever de ajudar um familiar em apuros, pagando as dívidas dele para resgatar a propriedade perdida ou até para libertar ele da servidão. A história de Ruth e Boaz é o exemplo clássico disso. E como essas figuras se aplicam a Cristo? Cristo é o nosso parente resgatador perfeito. Quando ele se encarnou, se tornou nosso irmão, parte da nossa natureza humana, só que sem pecado, para poder agir legalmente por nós. Ele paga a nossa dívida impagável com a justiça de Deus, resgatando a gente da escravidão do pecado. E a imagem da igreja como noiva de Cristo entra aí também? Totalmente. Cristo paga o preço da noiva, o preço do resgate com o próprio sangue dele, para comprar a igreja para ele. Ele nos redime, nos compra de volta do mercado de escravos do pecado para a gente pertencer a ele. É impressionante pensar nisso. Enquanto governos aqui na Terra às vezes hesitam em pagar resgate com medo de incentivar mais crime, Deus, no plano dele perfeito e cheio de graça, não só exigiu um resgate para satisfazer a justiça dele, mas ele mesmo deu o resgate necessário ao próprio Filho e pagou o preço para nos libertar, voluntariamente. Quanta coisa, quanta profundidade. Recapitulando o que a gente viu hoje, falamos por que a cruz não é só um símbolo, mas algo absolutamente necessário. Essa necessidade vem de quem Deus é, perfeitamente justo, e da nossa condição de pecado, que nos faz devedores, inimigos e criminosos diante dele. E vimos como Jesus Cristo, de um jeito incrível, com vários papéis, atende a todas essas exigências. Ele é o nosso fiador, pagando a dívida, o nosso mediador, restaurando a relação, o nosso substituto, recebendo a nossa punição, e aquele que paga o resgate para a nossa liberdade. Jesus pôde ser nosso substituto de um jeito justo, o que fez dele qualificado para essa tarefa tão grande. Exato. Essas são as perguntas que levam a gente para a próxima parte da nossa conversa. Como a pessoa única de Cristo, Deus e homem ao mesmo tempo,